dia. Bom, vocês que já me viram no outro vídeo, eu estava falando que ao longo da história da humanidade, né, a humanidade ela já passou por pandemias. Né? Eu falei da peste bubônica na Idade Média, que devastou a Europa. Né? Depois nós tivemos alguns exemplos, né? A gripe espanhola, mais ou menos em 1917, 1920, né, que causou também muitas mortes, inclusive aqui no Brasil. E agora nós estamos diante dessa situação de uma, de uma grande epidemia, né, que é uma grande pandemia, aliás, que é o coronavírus. Bom, eu acho que algumas coisas eu preciso pontuar, né? Bom, a primeira coisa é a variável demográfica, né? O quanto que essa variável é ela ganha força nesse momento, no momento atual. Haja vista que o grupo de risco, né, o grupo que está sendo mais afetado, são as pessoas que têm idade superior a 55 anos, 60 anos, enfim, ou seja, a população de idosos. Né? É o grupo hoje de risco na mira dessa pandemia. Inclusive restringindo a circulação dessas pessoas, né? Elas tendo que ficar inclusive dentro de suas casas. Se bem que a população como um todo ela é a, ela pode ser afetada, né? E ela vem sendo afetada de alguma maneira, até do ponto de vista psicológico. Bom, nós estamos hoje vivendo num mundo com uma enorme população, né, com um gigantesco número populacional. Né? Há também uma grande concentração populacional, e essa concentração populacional nas cidades, nas metrópoles, ela também propicia um ambiente, né, para o aparecimento de vírus e bactérias, enfim, de, de tipos de doenças. Né? Então, a outra coisa interessante que a professora Maria Adélia, geógrafa da USP, falou nos seus vídeos, foi a questão da circulação, né? Da circulação desse vírus. Ele circula de uma maneira requintada, porque ele circula primeiramente, né, ele se espalha primeiramente pela, pelo, é, pela circulação aérea, ou seja, ele chega aos lugares de avião, né? Então esse é o primeiro impacto, né? Ele circula com aquelas pessoas que circulam pelo mundo de avião, né? E a gente sabe que a circulação aérea por avião ela é restrita à uma classe social mais alta, a classe média, de maneira geral. Né? Essa pandemia ela também causa pandemia porque se espalhou para vários países, né? Para vários lugares. Ela não se restringiu apenas a uma região. Outra coisa que também causa comoção nesse contexto atual é que essa pandemia ela atinge a classe social mais alta, né? A classe média, que de maneira geral ela tenta se proteger de todas as formas, sempre que elas estão expostas ao risco. Né? Então, como essa pandemia atinge aos mais ricos, atinge as pessoas de classe mais abastada, né? Então, de maneira geral, ela causa comoção e atingiu principalmente, teve o seu foco na China, né? Mas rapidamente se espalhou para a Europa, atingindo principalmente a Itália, que é um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo.
Então isso realmente assusta, né? Porque, de maneira geral, a gente sempre teve e tem epidemias, por exemplo, na África, né? Aqui mesmo no Brasil, nós estamos enfrentando o problema da dengue, muito sério, inclusive aqui na região sudeste, no estado de São Paulo, né? Então, algumas cidades, inclusive, já, já tendo bastante casos de dengue e também já se configurando num quadro de epidemia. Então, assim, não adianta, né, nesse momento, as cercas elétricas, os muros, né, não vai resolver muito problema, não vai proteger, de maneira geral, com eficácia, essa população de classe mais elevada, né. Ah, a outra coisa, né, que o professor Milton Santos, geógrafo da USP, fala, e que a professora também Maria Adélia retoma na sua análise, é com relação aos espaços luminosos e aos espaços opacos. Né? Eu sempre dou como exemplo, como um espaço luminoso, a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Ou seja, esses espaços de maior concentração de capital, de tecnologia, é, inclusive de shoppings, enfim. É, e então ou seja, o espaço da classe média, da classe alta, né? E os espaços opacos seriam aqueles espaços dos pobres, né? Os espaços onde vivem os pobres, os espaços de circulação dos pobres, né? Onde você tem esse adensamento de uma população mais carente. E aí eu ouso dizer que quem de fato vai resistir a toda essa situação de pandemia são os pobres. Por que os pobres? Né? Apesar daqueles que têm mais dinheiro conseguirem se abastecer nos supermercados, né? Comprarem 7, 8 quilos de carne, como eu vi aqui no supermercado, quando eu fui comprar alguns itens básicos, né, para os meus pais. Então eu vi as pessoas, a classe média, claro, comprando enormes quantidades de carne, de refrigerantes, enfim, de produtos de limpeza, né? Ou seja, fazendo todo um abastecimento, né? Enquanto que aquela pessoa mais simples, aquela família mais simples, não tem condições de fazer um estoque de produtos e alimentos na sua casa, até porque nós estamos no final do mês. E aí é um outro fato, né? Aqui nos trópicos e no Brasil, nós vamos começar, né? Nós estamos saindo do verão, entrando no outono e vamos pegar o momento de inverno. E aí eu acho que é um ponto delicado para nós que vivemos em países do hemisfério sul. Nós vamos pegar essa pandemia no inverno. Então a gente fica na torcida para que se tenha logo medicamentos eficazes para conter essa pandemia. Bom, então, então, de fato, são os mais humildes, os mais carentes dos bens materiais, carências em todos os sentidos, né, que estão de fato resistindo e que vão resistir, porque são em maior número. Né? E há muito tempo a população pobre desse país e do mundo vem resistindo, vem sobrevivendo. Né? Então, são eles que se misturam mais, que circulam mais, que veem o mundo na sua escassez. Né? Então, por esse fato, são eles que vão, de alguma maneira, resistir, porque eles já resistem. Eles já aprenderam a resistir, eles já aprenderam a sobreviver. E aqueles que vivem em bolhas, né? Ou seja, que não tem muito contato, que circulam da casa, do apartamento para o shopping, do shopping para a empresa, esses, de alguma maneira, nem criam resistência, né? Porque não estão acostumados a circularem
de fato, né? A Europa, de algum sentido, hoje é uma grande bolha, né? Que se protege, por exemplo, com relação ao fluxo de imigrantes que chega do continente africano, que é um continente assolado, né? Tomado de problemas, né? Então, isso é um ponto, né? Por exemplo, eu morei na cidade de São Paulo, cheguei aí com um amigo em algumas favelas urbanizadas, em que você, para poder entrar numa casa, você tem que subir as escadas, entrar numa outra casa, passar por dentro da outra casa para subir, pegar as escadas novamente e passar por outra casa para você chegar na casa onde você quer de fato chegar. Então, é uma aglomeração muito grande populacional nessas favelas urbanizadas, por exemplo, em grandes metrópoles, né? Eu fico pensando, por exemplo, na grande favela de São Vicente, no litoral paulista, né? Na favela do México 70, onde as próprias residências, as próprias moradias são construídas dentro do mangue, já numa condição insalubre, né? Onde o próprio esgoto é despejado ali no mangue. O mangue, por si só, já tem um cheiro forte, né? Para vocês terem uma ideia, o mangue, naturalmente, um determinado tipo de mangue chega a cheirar ovo podre. Então você imagina quando o esgoto é todo jogado nessa área de mangue, né? Onde são construídas as palafitas. Então, agora, de fato, causa uma enorme preocupação, né? Com a chegada desse vírus nas grandes favelas, né? Nas grandes favelas do território brasileiro, por exemplo, ou mesmo no continente latino-americano, né? Eu acho que o Brasil ele não pode ficar tomando apenas como exemplo a Itália, né? Tudo bem que a China hoje é uma referência para a gente pensar essa questão de como surgiu a pandemia, de como que eles estão conseguindo fazer esse processo de controle. Até porque a sociedade chinesa e mesmo e também a sociedade japonesa, ou mesmo Singapura, onde a pandemia está mais controlada, já são países que culturalmente eles têm uma disciplina muito mais rígida, né? Então eles tendem a seguir as regras pré-estabelecidas pelos governos e pelos estados. Então, de maneira geral, por isso que eu acho que a